Muito bom, pessoal. Dando continuidade, nós vamos falar agora de Z-Index, tá? E eu já deixei já pronto, praticamente pronto aqui, um starter para a gente poder ganhar tempo já, começar a ganhar tempo em algumas coisas, tá? Então, olha só, fiz aqui algumas divs, umas dentro das outras aqui, bacana. Temos a primeira div que tem a classe div1 dentro do grupo 1, e aqui simplesmente um textinho, div2 ainda dentro do grupo 1, div3 e div4, tá? Então, esta div é a div pai desta daqui, da div2, e a div2 é pai dessas duas divs, tá? A div2 e a div4. Repara que dentro da div3 aqui, eu não tenho outra div, tá? Então tá aqui, ó, div3 e div4, bacana? E simplesmente dupliquei esse código e troquei. Onde eu tinha aqui grupo 1, eu troquei para grupo 2, tá? Então, temos aqui o segundo grupo ainda com a div1 e por aí vai, tá? E com relação ao CSS, coloquei algumas propriedades bastante simples aqui para a gente ganhar tempo, tá? Nas aulas, bacana. Então, simplesmente uma borda, um padding, um margin bottom, uma corzinha de background com uma pequena transparência, bacana. Então, é uma cor preta com transparência, um font size, um font family e uma largura de 60%. Acho que isso já não é novidade para ninguém, eu já deixei meio que pronto para a gente ganhar tempo, bacana? Se você quiser fazer, pause o vídeo agora, nesse momento, e escreva exatamente esse código do jeito que eu mostrei, bacana? Então, olha só, vou scrollar aqui para baixo para você ver o HTML e o CSS aqui. Bacana, pessoal? Dando continuidade, o que eu vou fazer? Vamos fazer algumas experiências aqui, olha só. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero pegar esta minha div2 aqui, né, do grupo 2, e eu quero colocar um position absolute para ela, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a div2, que tem aqui group 2, desse jeito, e eu vou colocar um position absolute. Se eu salvar e testar, esse cara ele só vai sair do fluxo, olha só, já salvei, ele saiu do fluxo natural do documento, porém ele ainda fica ali basicamente no mesmo lugar, né? Repara que a minha div1 aqui parou de enxergar a altura da div2, né? Para determinar a sua própria altura, mas ele ainda continua no mesmo lugar. Porém, a gente já sabe que o position absolute precisa de outros valores, né? Outras propriedades como top, bottom, left ou right. Então eu vou fazer isso, eu vou colocar um top 0 e um right 0 também, tá? Desse jeito. Se eu salvar, prontinho. Então ele saiu do fluxo natural do documento e foi parar ali em cima, tá? Deixa eu colocar nesta div um background, colocar um background color white, para que a gente perceba que ele está realmente por cima das demais, tá bom? Agora, eu quero fazer a mesma coisa nesta outra aqui, ó, na div2 do grupo 1, né, desse primeiro grupo aqui. Então, vamos lá, deixa eu trazer meu CSS para cima. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer div2, desse jeito, só que agora, da que está dentro do grupo 1, tá bom? Desse jeito. E aí, eu vou colocar também um position absolute, desse jeito, tá? E aí eu vou simplesmente mudar alguns valores. Por exemplo, vou colocar aqui uns 100 pixels de topo para a gente poder enxergar melhor. E eu quero um left 0 também. Bacana? Basicamente é isso. Se eu salvar, também vou colocar um background aqui, um background color white, desse jeito. E é isso aí. Bom, repara que como agora a gente consegue posicionar os elementos, né, em qualquer parte da minha tela, né, eu ganho essa possibilidade, né, de umas coisas ficarem encavaladas com as outras, né? Como eu falei no vídeo passado, eu posso pegar um código aqui do meu HTML que está aqui embaixo e mandar ele grudar lá em cima, aí para o top 0, por exemplo, tá? Então, repara que, por padrão, né, a ordem que esses caras vão ficar sobrepostos, digamos assim, é a ordem que aparece no HTML, tá? Como eu falei lá nos slides, por padrão, o z-index é 0, tá? E isso significa que quando o z-index é 0, que é o valor padrão, a ordem desta pilha, digamos assim, será a ordem que aparece no HTML. Como a minha div, como o meu grupo 2, né? Todo o meu grupo 2 aqui, ele vem
depois no HTML, então o meu grupo 2 ele fica na frente. Porém, eu consigo alterar isso com um simpleszindex. Então vamos lá. Zindex, desse jeito. Como eu falei, o valor padrão ele é 0. Isso significa que se eu colocar 1 e salvar, ele já pula para frente do usuário aqui, ficando acima agora do grupo 2. Bacana? Outra coisa, por exemplo, aqui eu tenho div2, grupo 2. Como este cara possui um zindex 1, eu poderia vir aqui e colocar o zindex 2, por exemplo, certo? Se eu salvar, prontinho, pulou na frente de novo ali, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero pegar esta div3 daqui, a do grupo 1, tá? A do grupo 1, e eu quero, por exemplo, trabalhar com position relative para esses caras. Na verdade, eu vou mexer com position relative deste e deste aqui, tá? Da div3 e da div4 que estão no grupo 1. Bacana? Então, vou vir aqui e vamos lá. Div3, group 1, aqui, desse jeito, tá? E aí, eu quero colocar um position relative para ele. E eu quero fazer a mesma coisa. Quero fazer a mesma coisa com aqui a div. Aliás, aqui é div 3, 3 e 4, tá? Desse jeito. Então, olha só, peguei a div 3 e a div 4, coloquei um position relative. E na prática, isso daqui não alterou nada, né, no nosso browser aqui, bacana. Porém, se eu fizer o seguinte, se eu pegar a minha div 4 e mandar ela ir para cima, repara o que vai acontecer. Se eu colocar, por exemplo, um bottom de 30 pixels, por exemplo, tá? Deixa eu colocar também um left aqui de 15 pixels para a gente poder ver melhor esse cara, tá? Se eu salvar, repara, a minha div 4, ela está acima deste cara, né? Ela está acima da div 3. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cima. Trazer aqui, por exemplo, 35, talvez. Bacana. Então, repara, deixa eu colocar um background também. Background color, vou colocar um yellow. Desse jeito, é isso aí. Bom, pessoal, então repara uma coisa, ó. Aqui na minha div 4, eu tenho o position relative, tá? E eu tenho um background color, um bottom e um left. E ele está exatamente nessa posição. Repara o seguinte, esta div2, grupo 2, que está aqui, possui um zindex 2. Bacana? Então, ó, eu tenho o zindex 1, tenho um zindex 2, que é este cara, né? A div2 do grupo 2. E aqui embaixo eu tenho um position relative, porém sem zindex nenhum, ou seja, seria o zindex 0 por padrão, tá? Agora, o que será que acontece se eu colocar, por exemplo, um zindex maior? Então eu tenho o zindex 2 e o zindex 1. O que será que acontece se eu colocar o zindex aqui? Zindex, eu vou colocar 3. Será que ele vai para frente? Ó, salvei e nada aconteceu. Será que eu preciso colocar um número maior? Vou colocar 10. Não, ainda não foi para frente. Será que eu preciso colocar 100? Será que eu preciso colocar 9999 e salvar? Não, ele não vai para frente, pessoal. Por que isso daqui acontece? Isso aqui é interessante você perceber. Quando eu tenho um elemento posicionado, né, ele cria um contexto de empilhamento. Bacana? Isso significa o seguinte, ó, por exemplo, eu vou voltar aqui para 3, tá? Coloquei 3 novamente. E agora eu vou pegar este cara, este div3 aqui do grupo 1, e eu vou colocar um zindex nele, tá? Zindex. Vou colocar, na verdade ali está 3, então eu vou colocar 4 aqui. Salvei. Repara, deixa eu colocar um background também. Background color. Eu vou colocar o background red. Desse jeito. Aqui. Assim. Então, repara. Dentro deste contexto de empilhamento, né, que é a minha div2 aqui, grupo 1, que possui um position que não recebe o valor static, que é o padrão, ele cria um contexto isolado de empilhamento. Então, o zindex aqui dentro começa a zerar, digamos assim. Ele volta para o zero e aí coloca 1, 2 e por aí vai, tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, 1 e 2 e salvar, tá? E eu posso colocar aqui 2 e 1
e salvar. Repara que em nenhum desses casos, né, tanto a minha div3 como a minha div4 passa para frente desse grupo maior aqui, tá? Porque dentro da minha div2 grupo 1, eu tenho um contexto novo de empilhamento. Então aqui dentro começa de novo. É como se resetasse o mundinho lá da pilha do Z-index e aí você começa de novo. Ou seja, eu não tenho como colocar um elemento de dentro acima desse elemento de fora, a não ser que eu pegue todo este grupo, div2 grupo 1, olha só, div2 grupo 1, e coloque, né, um z-index maior do que esse, olha só. Aqui eu tenho 2, então a div2 está na frente, aqui eu tenho 1, então este cara está atrás, mas se eu colocar aqui o número 3 e salvar, ele pula na frente. Bacana? Agora, obviamente, né, deixa eu voltar aqui para... Na verdade, eu vou colocar 0 aqui, que é o padrão, e eu vou tirar este absolute daqui, vou comentar. Se eu salvar, muito bem. Agora, se eu vier aqui, deixa eu ver, este cara está com z-index 2. Se eu colocar aqui no amarelinho um z-index 4 ou 3, né, e salvar, pronto, ele pulou na frente. Por quê? Porque esta minha div que antes estava posicionada não está mais. Então é como se ele não criasse um escopo, né, de empilhamento aqui do z-index, né? Não vai criar. Posso até apagar isso aqui, porque não faz sentido a gente ter z-index num elemento que não esteja posicionado, tá? Olha só, não faz diferença alguma. Bacana? Estou mudando aqui, salvando. Não faz diferença alguma. Legal, pessoal? Bom, então é isso com relação ao z-index. Tem esse trickzinho, né? Essa dica extra aí, que é com relação ao contexto de empilhamento, né? Para evitar que você comece a colocar números muito grandes. Você pode até ver na internet aí algumas páginas que possuem isso aqui, ó. Z-index 99999. Normalmente, quando você vê esse tipo de código por aí, você tem um indício de que a pessoa estava desesperada e colocou esses números malucos para ver se ele ia para frente ou não. Mas é só a gente entender o contexto de empilhamento direitinho que não há erro, tá? Você não precisa usar esses artifícios, esses números malucos aqui não. Bacana, pessoal? Deixa eu voltar com o número 3 aqui. E é isso aí. Bom, agora sim eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Até lá.